Muito boa tarde a todas e a todos. É um prazer enorme estar aqui nesta mesa redonda no 28º Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de Literatura Portuguesa. Eu quero começar agradecendo ao professor Sérgio Nazar Davi, presidente da Abraplip, e a toda a diretoria, a comissão organizadora, as pessoas responsáveis pela infraestrutura que nos possibilita fazer esse congresso no modo remoto e dizer da minha alegria de poder estar com duas pessoas muito queridas e porque eu tenho uma admiração muito grande. Né? Antes de nós começarmos a fazer a apresentação dos nossos convidados de hoje, é apenas um aviso. Em virtude de uma ausência na mesa redonda que está acontecendo no mesmo horário, a professora Maria Luísa Scher precisou ser deslocada desta mesa da E1 para a E2. Né? Então, hoje, apesar da vinheta ter aparecido o nome da professora Maria Luísa, mas nesta mesa nós teremos o professor Alexandre, primeiramente, e depois o professor Otávio. Ok? Bom, e, claramente, deixa eu me apresentar. Não é? Meu nome é Jorge Vicente Valentim, eu sou professor do Departamento de Letras da Universidade Federal de São Carlos, sou vice-presidente da Abraplip na atual gestão, e é um prazer enorme poder coordenar esta mesa intitulada Questões Contemporâneas, sobre dois escritores, dois grandes nomes da ficção portuguesa da nossa atualidade. Não é? Então eu vou começar apresentando o professor doutor Alexandre Montauri. Né? E já dando boa tarde também para o Alexandre. Né? Dizer que é um prazer enorme tê-lo aqui nessa mesa. Bom, o professor Alexandre Montauri é professor adjunto da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, onde exerceu a função de diretor do Departamento de Letras entre 2016 e 2018. Ele atua no quadro principal do programa de pós-graduação em Literatura, Cultura e Contemporaneidade e é pesquisador do CNPq e da FAPERJ. Ainda na PUC-Rio, coordena projetos de pesquisa centrados no estudo das literaturas de língua portuguesa, com uma ênfase especial na literatura portuguesa e nas literaturas africanas de língua portuguesa. Né? Vários dos resultados de suas pesquisas, né, já podem ser consultados, porque aparecem divulgados em capítulos de livros e periódicos da área. No interior desse campo de estudo, orienta teses de doutorado e dissertações de mestrado, com um especial interesse nos seguintes temas: cotidiano e pós-colonialismo, realismo e testemunho, e outras categorias articuladas aos estudos da cultura. Hoje à tarde, ele vai nos falar sobre um escritor português de quem eu tenho me tornado talvez um leitor mais próximo nos últimos anos, né? Com uma fala intitulada Notas sobre Fazer e Curar, em uma crônica de Antônio Lobo Antunes. Junto com o professor Alexandre, nós teremos também a presença do professor Dr. Otávio Rios Portela, né? Que já está aparecendo na tela. Também é um prazer enorme reencontrá-lo por aqui. Né? Professor Otávio é professor adjunto da Universidade do Estado do Amazonas, onde atua na graduação em letras e no programa de pós-graduação interdisciplinar em ciências humanas, que coordena desde 2016. Quer dizer, não mais, porque agora o professor Otávio assumiu, né, foi eleito diretor da Escola Normal Superior na mesma universidade, na UEA. É doutor em Letras Vernáculas pela UFRJ, onde defendeu uma tese belíssima sobre Raul Brandão. Eu estava na banca, estava presente lá, não é? E realizou o pós-doutorado no Instituto de Literatura Comparada Margarida Losa, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, entre os anos de 2013 e 2014, com Bolsa CAPES. Hoje à tarde ele vai nos falar de um outro escritor, também da atualidade, da contemporaneidade portuguesa, né, de quem eu sou amigo e admirador, confesso, com uma fala intitulada Leonardo da Vinci, As Faces de um Homem, breve nota sobre Retrato de Rapaz, de Mário Cláudio. Então, aos colegas que estão participando, meus sinceros agradecimentos pela presença de vocês. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra ao professor Dr. Alexandre Montauri para a sua comunicação. E, desde já, a todos os presentes,
tanto no YouTube quanto no site da Abraplip, os nossos sinceros agradecimentos pela audiência. Ok? Alexandre, com você. Muito obrigado, Jorge. É uma alegria estar nessa mesa com o professor Otávio, com você, que é um colega muito querido e cada vez mais próximo, e o que me dá imensa alegria. Queria agradecer a presidência da Abraplip, que você integra na comissão de vice-presidente, agradecer também na pessoa do professor Sérgio Nazar Davi por essa acolhida, agradecer a comissão organizadora, aos colegas todos da UERJ, que eu tanto admiro pela sua coragem e bravura. Queria deixar uma palavra de agradecimento, cumprimentar colegas presentes. Nessa modalidade remota a gente não tem muito como ver os rostos, as pessoas, e assim a gente faz um cumprimento geral. Depois, dizer que a minha participação nessa mesa, ela é também um gesto de revisitação desse autor com que eu trabalhei na altura da minha formação pós-graduada. Foi um autor muito importante. Há pouco mais de 15 anos atrás, quando eu fiz o mestrado e o doutorado em literatura portuguesa na PUC-Rio, e a minha vida ficou completamente tomada por aquela convocação que era estudar aquele autor que começava a ser lido no Brasil com grande apreensão, com impressões muito fortes, e de certa maneira, ao longo dessa pandemia, em algum momento também de dificuldades existenciais, eu voltei a esse autor e, portanto, a minha apresentação aqui é uma revisitação a todos aqueles afetos que a vivência, direi assim, a vivência dos textos do Lobo Antunes, dos seus romances, crônicas, letras de música, cartas, naquela altura me enriqueceram muitíssimo. Então, sem maiores delongas, eu vou também passar para a leitura de um modestíssimo texto, é uma espécie de uma resenha calma, uma resenha comentada e calma daquilo que ali pelos anos de 2001 ou 2002 foi publicado na revista Visão, salvo engano, como uma crônica. Depois essa crônica foi republicada no segundo livro de crônicas do escritor Antônio Lobo Antunes, e era uma crônica muito trabalhada, muito comentada pelos leitores do Lobo Antunes, que tinha como título a Receita para me lerem. Né? Era uma espécie de arte poética do escritor, carregada nas tintas e muito estridente como proposta literária, e em vista do tema selecionado para esse nosso congresso da Abraplip, o texto, tempo, imagem, interlocuções, eu achei que a leitura de uma crônica poderia talvez condensar alguma percepção de texto e de tempo. E, portanto, só para dizer que é um trabalho modesto. São notas esparsas de uma pesquisa antiga, uma revisitação a um escritor muito amado por mim. Em suma, a crônica Receita para me lerem, esta publicada aí entre 2001 e 2002, não oferece e nem poderia oferecer uma receita para lerem a obra do escritor. Em vez disso, a crônica procura condicionar a possibilidade de uma leitura qualificada dos textos do escritor, a capacidade
de o leitor desconstruir-se. E uma vez que esse leitor tenha renunciado às suas convicções prévias sobre literatura, aí sim conseguirá perceber os textos diante dos quais se vê. E, portanto, essa receita para me lerem, ela aparece como um imenso desafio subjetivo para o leitor. A minha proposta é ler essa crônica como uma espécie de ficção, como uma espécie de ironia, como uma espécie de jogo de impossibilidades que esse escritor nos oferece como uma receita. Os seus textos, naquela altura, eram textos, de certa maneira, temidos por terem arquiteturas narrativas não lineares, oscilações no foco narrativo, intersecção permanente entre fragmentos de registros da memória, encenados junto com os personagens e seus monólogos interiores. Toda essa multimodalidade discursiva aparecia naqueles objetos ficcionais, produzindo uma certa percepção de dificuldade da leitura. E a receita parece colocar o leitor diante de tarefas ainda mais exigentes do que a de simplesmente seguir uma receita de leitura. Não é disso que se trata. Diz o escritor: aquilo, eu estou citando a crônica, aquilo a que por comodidade chamei romances, como poderia ter chamado poemas, visões, o que se quiser, apenas se entenderão se os tomarem por outra coisa. A premissa levantada pelo escritor é a de que os seus romances não são propriamente romances no sentido tradicional. O que o escritor procura evidenciar com a remissão à figura do conhecido tenista Bjorn Borg. Vou citar. Dizia-se de Bjorn Borg, comparando-o a outros tenistas, que estes jogavam tênis, enquanto Borg jogava outra coisa. Neste ponto, o escritor também sugere que não seja ele propriamente um autor de romances, mas antes um agente de contágio. Cito: sempre que alguém afirma ter lido um livro meu, fico decepcionado com o erro. É que os meus livros não são para serem lidos no sentido em que usualmente se chama ler. A única forma, parece-me, de abordar os romances que escrevo é apanhá-los do mesmo modo que se apanha uma doença. Portanto, essa receita para já nos orienta a não tomar o romance como romance. E depois, ler é um erro. É preciso contagiar-se, é preciso apanhar uma doença. Nessa mesma crônica, o escritor recomendará ao seu leitor, aspas, e uma vez acabada a viagem e fechado o livro, convalesça. Fim da citação. A percepção de que os romances devem contagiar o leitor, como que inoculados no seu organismo, pressupõe a ideia de que ele, o leitor visitante, esteja disponível para ser radicalmente afetado pela experiência da leitura. Lobo Antunes parece pressentir que os seus livros carregam forte potencial de contágio. As características dessa contaminação parecem estar associadas ao contato com uma verdade irredutível, que se pretende demarcar de uma certa mentira que caracterizaria produtos literários despejados pelo mercado editorial nas livrarias. Segundo o escritor, esses livros em geral, voltados para o entretenimento literário, não deveriam nem sequer estar fisicamente próximos dos seus nas estantes das livrarias. Cito a crônica. Gostaria que meus romances não estivessem nas livrarias ao lado dos outros, mas afastados e numa caixa hermética, para não contagiarem as narrativas alheias
ou os leitores desprevenidos. É que sai caro buscar uma mentira e encontrar uma verdade. Fim de citação. A expectativa do escritor em relação aos leitores é a de que se doem integralmente à travessia de seus textos, numa entrega que parece estar para além do sentido de leitura e que se configure como uma espécie de comunhão profunda entre leitor e narrador. Parece esperar que os seus leitores renunciem à sua compreensão do mundo e da literatura para uma experiência desconstrutora da leitura dos romances. Cito: a pessoa tem de renunciar à própria chave, aquela que todos temos para abrir a vida, a nossa e a alheia, e utilizar a chave que o texto lhe oferece. Fim de citação. A formulação da frase parece colocar uma condição prévia. Citando, a pessoa tem de renunciar. Fim da citação. Segundo o escritor, então, os seus romances trariam ao leitor uma espécie de reeducação pela ficção, uma desfamiliarização compulsória de valores cristalizados no curso da vida. A proposta, nada simples, é a de uma revolução subjetiva que se confunde com uma descida aos subterrâneos da existência como via de acesso à experiência de leitura do romance. As condições colocadas pelo escritor nesta receita são exigentes. Cito: a verdadeira aventura que proponho é aquela que o narrador e o leitor fazem em conjunto ao negrume do inconsciente, a raiz da natureza humana. Aqui estão os principais resultados. Nesse ponto, é preciso observar que, se por um lado o escritor assume exigências que incentivam transformações profundas no leitor e arrasta a tarefa de leitura para um lugar quase intangível, por outro lado, nota-se que há uma radical dignificação dos gestos de escrita e de leitura, tomados como operadores de transformação do sujeito leitor. Aqui é preciso reconhecer que o escritor, longe de oferecer uma receita, propõe uma revolucionária mudança da vida, uma mudança da vida interior dos seus leitores, ao exigir que assumam o desejo de uma revolução individual cognitiva que alterem substancialmente as suas convicções e percepções mais estruturais. Nesse sentido, a literatura seria elevada a um instrumento de desconforto e de transformação do mundo a partir de micro-revoluções individuais, fazendo com que a história, o tempo, a memória e os processos mentais sejam desnaturalizados como dados compulsórios e evidentes, passando a ser orientados pela voragem de uma desconstrução integral. Cito: de outra maneira, torna-se o romance incompreensível, dado que as palavras são apenas signos de sentimentos íntimos e as personagens, situações e intriga os pretextos de superfície que utilizo para conduzir ao fundo avesso da alma. A julgar exequíveis as prescrições do escritor, nota-se que a ambição do seu projeto coloca-nos diante de perguntas fundamentais. O que esperamos nós da experiência literária? Fomos alguma vez abalados nos alicerces subjetivos pela experiência de leitura? É possível ponderar ainda que na sua receita o escritor talvez revele uma visão idealizada, essencialista, e que ele atribua à literatura um sentido metafísico e transcendental. Tudo isso pode soar demasiado pretensioso do ponto de vista do que pode um escritor esperar da recepção de seus romances. Porém, o escritor na crônica escreve: quem não entender isto
aperceber-se-á apenas dos aspectos mais parcelares e menos importantes dos livros. O país, a relação homem-mulher, o problema da identidade da procura dela, África e a brutalidade da exploração colonial, temas se calhar muito importantes do ponto de vista político ou social ou antropológico, mas que nada tem a ver com o meu trabalho. Fim da citação. O esforço dessa arte poética encenada por Antônio Lobo Antunes é, de certa forma, a afirmação do fato de que há, nos seus romances, uma busca pelo sentido da vida. Essa busca recai na percepção de que nela não há um sentido imanente e que somos nós, leitores, pessoas, que a ela atribuímos significados forjados em visões estabilizadas do mundo, condicionados por uma racionalidade comum que só poderá ser enfrentada se o leitor estiver disposto a se entregar. O escritor exorta os seus leitores a abandonarem o senso comum, imobilizante, e encararem uma treva fatal, o ponto de ruptura com uma tradição civilizada, consensualizada, estagnada, embolorada. Para ir um pouco além, a escuridão referida em vários momentos do texto parece aludir à contraface de um legado da razão iluminista, que, uma vez ocultada no senso comum e inoculada nas formas modernas de vida, desvitaliza os indivíduos por ela assimilados de forma acrítica. Seria na travessia das páginas dos seus romances que estas sombras poderiam conduzir ao corte transversal com as racionalidades hegemônicas que orientam as sociedades modernas e seus valores comuns. A desconstrução das verdades e das certezas se realizará, segundo o escritor, no curso das páginas de seus romances. É, portanto, neste espaço literário que o leitor terá um encontro, será convocado para um choque. Vou citar: é preciso que se abandonem ao seu aparente desleixo, às suspensões, às longas elipses, ao assombrado vai-vem das ondas que a pouco e pouco os levarão ao encontro da treva fatal, indispensável ao renascimento e à renovação do espírito. É necessário que a confiança nos valores comuns se dissolva página a página, que a nossa enganosa coesão interior vá perdendo gradualmente o sentido que não possui, e todavia lhe dávamos, para que outra ordem nasça desse choque. Pode ser que amargo, mas inevitável. Para que esta grande mudança seja operada, é preciso que os leitores se deixem entregar aos ritmos do texto e aos tempos próprios da narração, pois é no aparente desleixo, nas suspensões, nas longas elipses, ao assombrado vai-vem das ondas, que será possível efetivar uma desconstrução do sujeito e ingressar nessa experiência mítica, habitada por anjos da terra e demônios. Desse modo, com a sua escrita e com a sua leitura de si, Lobo Antunes prescreve, como numa receita para a cura, a libertação de uma pré-história sombria e a incorporação de instintos de claridade. Escreve Lobo Antunes na crônica: caminhem pelas minhas páginas como num sonho, porque nesse sonho, nas suas claridades e nas suas sombras, que se irão achando os significados do romance, numa intensidade que corresponderá aos vossos instintos de claridade e às sombras da vossa pré-história. Fim da citação. Só assim, segundo o autor, o leitor estará curado e poderá, agora sim, convalescer, agora liberto dos condicionamentos da história moderna, das inculcações impostas por aparelhos discursivos interessados na normalização das condutas e na estabilização de sentidos prévios e de senso comum.
Para o escritor, nada disso será complicado se tomar a obra como a tal doença a que se refere. Como ele diz, como ele escreveu, verão que regressam de vocês mesmos carregados de despojos. Para o autor da Receita para me lerem, para o Antônio Lobo Antunes, a dificuldade de leitura dos seus textos, como apontamos acima, se articula a uma tomada de consciência do que é preciso ser abandonado, formas tradicionais de narração e aprendizados obsoletos para uma afirmação potente da vida. Vou pular algumas citações, eu acho que já me alongo excessivamente. E nesse ponto parece que o autor visa receitar uma experiência da vida renovada para melhor respirarmos. Para melhor respirarmos. Para isso, será necessário renunciar a formas tradicionais e modernas da vida civilizada e aos condicionamentos a ela inerentes. Cito: abandonem as vossas roupas de criaturas civilizadas, cheias de restrições, e permitam-se escutar a voz do corpo. Reparem como as figuras que povoam o que digo não são descritas e quase não possuem relevo. É que se trata de vocês mesmos. Disse em tempos que o livro ideal seria aquele em que todas as páginas fossem espelhos. Refletem-me a mim e ao leitor, até nenhum de nós saber qual dos dois somos. Tento que cada um seja ambos e regressemos desses espelhos como quem regressa da caverna do que era. É a única salvação que conheço e, ainda que conhecesse outras, a única que me interessa. Neste contexto de espelhos, cavernas, luminosidades e sombras evocado pelo autor, parece haver, mais do que uma receita, um conjunto de instruções de potência para nós, os leitores, melhor respirarmos no exercício da vida. O lugar do literário nesse processo de reinvenção das práticas de vida, no mínimo, eleva o ofício do escritor a uma mesa, a um espaço de formulação rebelde e revolucionária em relação à experiência moderna. A crônica, ao elaborar uma receita ou um conjunto de instruções, afirma um pensamento crítico e contemporâneo que busca promover um afastamento salutar das incompreensões, voluntárias ou involuntárias, do nosso tempo. Propõe ainda o refazimento de nexos que possam dar sentido à experiência de viver em comunidade, na interação frontal com instintos de claridade e com as próprias sombras. Gostaria de citar o trecho final dessa crônica, que é uma síntese das premissas e das prescrições que o escritor apresenta aos leitores e às leitoras de seus romances. Vou citar. Era a altura de ser claro acerca do que penso sobre a arte de escrever um romance. Eu, que em geral respondo às perguntas dos jornalistas com uma ligeireza divertida, por se me afigurarem supérfluas. Assim que conhecemos as respostas, todas as questões se tornam inimportantes. E, por favor, abandonem a faculdade de julgar. Logo que se compreende, o julgamento termina e quedamo-nos assombrados diante da luminosa facilidade de tudo. Porque os meus romances são muito mais simples do que parecem. A experiência da antropofagia através da fome continuada e a luta contra as aventuras sem cálculo, mas com sentido prático, que os romances em geral são. O problema é faltar-lhes o essencial, a intensa dignidade de uma criatura inteira. Fim da citação. Do ponto de vista, então, da arte de escrever um romance, o autor defende que, uma vez superada a faculdade de julgar, mobilizada por racionalidades improdutivas,
Será possível interagir com o texto ficcional na sua dimensão lacunar e desértica, na falta do essencial, a intensa dignidade de uma criatura inteira nas suas palavras. Ao assumir a simplicidade que pode florescer neste vazio que informa os seus romances, será possível, segundo o autor, estruturar uma leitura a partir da ausência de respostas conclusivas. Uma das chaves centrais dessa receita é a exigência de uma travessia reticente do texto ficcional. Sem a aplicação de sentidos conclusivos, o leitor ideal, diria assim, seria capaz de promover o descarte do superficial, o enredo, as respostas e as interpretações possíveis, as conexões e alusões às dimensões consideradas mais parcelares do romance para o autor. A leitura ideal, em suma, seria aquela capaz de absorver a ausência de sentidos prévios e de assumir que os temas selecionados não configuram o centro da narrativa. A fome continuada e o desejo de ir mais além nessas zonas sombrias e suspensas que pavimentam o percurso narrativo dos romances do autor poderá permitir que o leitor alcance áreas que estão além da compreensão racional de um texto. Esta operação ambiciosa pode ser difícil ou mesmo impossível para a experiência tradicional de leitura. No último parágrafo da crônica, refere ao escritor norte-americano William Faulkner, cuja obra foi muitas vezes identificada como uma das principais referências de Antônio Lobo Antunes. Na crônica, a referência é apropriada pelo escritor como forma de reiterar a ideia de que a escrita é uma ferramenta capaz de pôr os homens na vertical, fazendo com que produzam sombra. E é aí, nesta zona sombria, gerada pela verticalidade do homem, que será possível compreender o que nos pertence. Cito, uma enorme sombra que precisa ser identificada, acolhida como algo próprio e mais, cito, é o que pode, no melhor dos casos, dar nexo à vida. Eu vou concluir, então, com a citação desse parágrafo final da crônica. Faulkner, estou citando, Faulkner, de quem já não gosto o que gostava, dizia ter descoberto que escrever é uma muito bela coisa. Faz os homens caminharem sobre as patas traseiras e projetarem uma enorme sombra. Peço-lhes que deem por ela, compreendam que vos pertence, e além de compreenderem que vos pertence, é o que pode, no melhor dos casos, dar nexo à vossa vida. Com essas palavras, ele encerra a sua crônica Receita para me lerem, publicada, como disse, entre 2001 e 2002. E com essas palavras, eu agradeço a atenção de vocês e encerro também a minha comunicação. Muito obrigado. Alexandre, muito obrigado por essa belíssima comunicação, essa leitura absolutamente tocante, sensível da crônica do Lobo Antunes, que deixou a gente assim realmente comovido, né? E voltar à crônica, não é, como você bem falou, escrita há aproximadamente 20 anos, não é? E como ela é tão atual e como ela nos fala tantas coisas ainda hoje, né? Muitíssimo obrigado, viu? Sem mais delongas, então, eu passo a palavra ao professor Otávio, que irá apresentar a sua comunicação. Né? Só uma coisa antes de eu passar para o Otávio, aqueles que já quiserem ir colocando alguma questão para o professor Alexandre ou durante a fala do professor Otávio, podem utilizar o chat do YouTube, que a pergunta aparece para nós aqui, ou pelo site, porque aí o Thales, o nosso responsável pela infraestrutura da sala, ele coloca a pergunta, a questão aqui numa vinhetazinha no rodapé da tela. Ok? Otávio, querido, muito obrigado mais uma vez. A palavra é sua. Obrigado, Jorge.
Eu quero agradecer a organização do 28º Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de Literatura Portuguesa, a ABRAPLIP, né, na figura do professor Sérgio Nazar, da UERJ, também da figura do professor Jorge Vicente Valentim, da Federal de São Carlos, e do professor Eduardo da Cruz, também da UERJ. É um prazer estar aqui com vocês, mesmo que virtualmente, nesse 28º Congresso. Esperamos que em 2023 nós possamos estar todos, né, presencialmente no próximo Congresso, porque, como eu dizia, antes da nossa sessão começar, é muito importante o momento de socialização e de reencontrar os colegas das mais diversas universidades do Brasil e do exterior a cada congresso que a ABRAPLIP organiza. Eu quero agradecer também a organização pela excelente infraestrutura de tecnologia, né, da informação, de TI, disponibilizada ao Congresso, e é por meio dessa infraestrutura de TI que nós estamos realizando, né, participando de mais uma ABRAPLIP, mesmo que remotamente. O meu texto de hoje, na sessão de hoje, ele é um texto que me é muito caro, né? Primeiro porque eu vou falar de uma obra, vou falar de um livro do Mário Cláudio. Foi um livro que o Mário Cláudio publicou no ano de 2014, e nessa época, entre os anos de 2013 e 2014, eu fazia o meu pós-doutoramento na Universidade do Porto, sob a supervisão da professora Isabel Pires de Lima. E eu fui, né, com a professora Isabel Pires de Lima ao lançamento deste livro do Mário Cláudio, e foi um lançamento que me marcou muito, porque havia a presença de vários intelectuais, vários professores da Universidade do Porto, que não eram necessariamente professores da área de letras, de linguagem, de ciências humanas. Então, isso me marcou bastante naquele momento, porque este livro é o livro Retrato de Rapaz, e como vocês vão ver, ele parte, né, de uma simulação de biografia do Leonardo da Vinci. Então, nós tínhamos, naquele momento, em 2014, profissionais, né, das áreas da física, das áreas, digamos assim, das ciências mais duras, também presentes naquele momento, marcando presença e celebrando também esse livro do Mário Cláudio. Então, foi algo bastante emblemático que me chamou bastante atenção. Passados 5 anos, já em 2019, a professora Maria Tereza Abelha, né, de quem gosto muito, né, ela me pediu, né, me convidou a participar de um livro, que seria um livro de 50 anos de vida literária de Mário Cláudio. E me facultou, me deixou livre para escolher a obra que eu gostaria de trabalhar. E foi, portanto, esta obra que eu escolhi, né, e enviei para a professora Maria Tereza Abelha, e depois saiu publicado num livro, né, pela Pontes Editora. Todavia, o texto ficou inédito na forma de comunicação, não apresentei, né, até porque logo na sequência, era final de 2019 isto, novembro ou dezembro de 2019, e logo na sequência, todos nós sabemos que em março de 2020, né, veio a pandemia por Covid-19 com força total, e estamos vivendo esta pandemia até então. Né? Portanto, esse texto ele me leva a esta memória da cidade do Porto, que é uma cidade com a qual eu tenho uma relação de afeto muito grande, a própria professora Isabel Pires de Lima e também a professora Maria Tereza Abelha, que encomendou esta escrita e a quem, portanto, eu também presto a minha homenagem neste momento. Então, o título da minha fala, eu vou passar a ler, né, o meu texto. Eu espero que não seja muito longo, porque nas sessões remotas, né, nós sabemos que acaba cansando um pouquinho mais do que na sessão presencial, mas o título da minha fala é Leonardo da Vinci, As Faces de um Homem, breve nota
sobre Retrato de Rapaz, de Mário Cláudio. Né? Então, em 2019, como já disse, nós celebramos os 50 anos de vida literária de Mário Cláudio, escritor ainda relativamente pouco conhecido no Brasil. Louvamos ainda os 500 anos da morte de Leonardo da Vinci, cujo legado o inscreveu entre os mais conhecidos homens que já viveram. E julgo que não poderia haver homenagem mais acertada que a prestada pelo escritor português ao mestre italiano. Um leitor apressado, que se deixasse levar pela escrita sinuosa e envolvente de Mário Cláudio, não hesitaria em encarar as páginas de Retrato de Rapaz como uma bem construída narrativa biográfica que põe em primeiro plano a figura de Leonardo da Vinci, possivelmente a mais emblemática personalidade do Renascimento na República de Florença, onde se acredita que o pintor, inventor, anatomista e engenheiro teria nascido em 1452, na localidade de Anciano, nos arredores da cidade de Vinci. Mas só aparentemente se trata de uma empreitada meramente biográfica, cuja preocupação em reconstituir literariamente as nuances de uma vida já tanto extinta e sobre a qual pairam inúmeras controvérsias, se sobreporia ao trabalho invisível da mão que ficcionaliza. Diferentemente dos livros da chamada Trilogia da Mão, nos quais Mário Cláudio produziu ficções biográficas ou biografias ficcionais, nas palavras de Anabela Rita, de 3 importantes artistas portugueses do século XX, em Retrato de Rapaz, o impulso que alimenta o processo criativo claudiano esbarra na impossibilidade de escrever uma narrativa de vida para o pintor de Mona Lisa. Leonardo da Vinci legou à humanidade uma vasta produção intelectual e é considerado um dos pais da ciência moderna, o que dificultaria sobremaneira qualquer tentativa de aprisionar a sua imagem e pô-la a funcionar como personagem de uma narrativa biográfica. Ainda assim, ciente dos riscos a que sua ficção estaria sujeita, Mário Cláudio elegeu Leonardo como parte de sua arte e pôs-se a meticulosamente construir o texto literário, assumindo ele próprio não o papel de pretenso biógrafo, mas o de artista que insiste sisificamente em dialogar com o velho mestre numa articulação infinita da e pela linguagem. Daí que não tenhamos em mãos uma biografia capaz de nos dar a conhecer Leonardo da Vinci nos pormenores de sua vida e obra, mas uma arte forjada em um duplo grau de articulação. Arte que retrata a arte, artista da palavra que pinta um insigne artista florentino, num intricado jogo no qual discernir os limites da ficção e da realidade pouco importa. Pierre Bourdieu talvez chamasse a isto ilusão biográfica. Mas eu, à maneira bartesiana, simplesmente lembro. Escritura. Retrato de Rapaz, publicado em 2014, é o primeiro livro após o interregno pungente, mal acostumados que estávamos a uma escrita profícua que desde 1969 nos brindava com obras dos mais variados matizes, esmerando-se pelos caminhos da ficção, da poesia e do teatro. Ainda chama a atenção a publicação, em 2015, portanto, um ano após Retrato de Rapaz, da novela O Fotógrafo e a Rapariga, na qual Mário Cláudio aprofunda o seu diálogo, de resto já há bastante tempo conhecido, entre a literatura e as outras artes. Esta obsessão, eu diria vocação, que Mário Cláudio partilha com outros escritores da nossa contemporaneidade, encontra raízes antigas, inserindo numa tradição portuguesa da qual fazem parte, por exemplo, Raul Brandão e Eça de Queiroz. Walter Moser, no ensaio As Relações entre as Artes, por uma arqueologia da intermedialidade, assinala que as relações entre pintura e literatura, entre as artes da imagem e as artes da palavra, são fartamente conhecidas
e documentadas, se utiliza da expressão relação entre as artes para referir ao conjunto das interações possíveis entre as artes que a tradição ocidental percebe como distintas e diferenciadas, em especial pintura, música, dança, escultura, literatura e arquitetura. Indubitavelmente, Retrato de Rapaz é o esmerado exercício estético no qual suavemente se friccionam arte da palavra e arte da imagem, operadas de um lado pelo escritor português e do outro pela estampa de um Leonardo da Vinci, evocada a partir do texto literário. Imagem esta que se encontra a meio caminho entre o artista dotado de uma habilidade sublime, o gênio, o homem de meia idade que faz da sua arte um laboratório para a vida, é o mestre artesão, e o amante, né, Leonardo da Vinci, amante capaz de transformar sua vida em uma pedagogia da paixão libertadora. O início da narrativa de Mário Cláudio é repleto de passagens que elaboram Leonardo da Vinci na lida cotidiana do seu laboratório. Pintar ou desenhar, atividades típicas de um ateliê, ganha outra significação pelas mãos do velho mestre florentino, que não conhece limites entre arte e ciência. O seu desejo de descrever e catalogar, típico do cientista, encontra guarida na arte de pintar e de esculpir. É como se a pintura, sobretudo a pintura, funcionasse como técnica do saber científico e vice-versa. Disse anteriormente que Retrato de Rapaz não se constitui na narrativa biográfica do artista e assentado em dados e ser, em última instância, rastreados no ilusório fio da história ou no emaranhado rio da memória, pode conduzir o leitor não apenas rumo a certo incômodo face à imagem retratada de Leonardo, imagem que, por vezes, se distancia da aura produzida ao longo dos séculos que se seguiram à sua morte e cuja elaboração se detém em pormenores pouco biografáveis, mas a confrontar o texto literário, questionando e, talvez, acusando de tornar o nosso personagem mais humano e, portanto, infiel àquele que a narrativa historiográfica oficial nos levou. Impossibilitado de ser testemunha dos fatos longínquos, sem comprometer a verossimilhança tão cara às narrativas que flertam com a biografia e com a história, a obra claudiana assume a posição de discípulo de Leonardo. E então enxergamos no subtítulo do livro, o subtítulo é Um discípulo no estúdio de Leonardo da Vinci, mais uma chave de leitura que nos arrasta para dentro do texto. Não apenas Salai, mas discípulos de Da Vinci somos todos nós, herdeiros não apenas da sua ciência, mas também de sua humanidade. Dito isto, quero pontuar que a narrativa de Retrato de Rapaz se desenvolve na lida cotidiana entre Leonardo e Gian Giacomo Caprotti, o Salai, que no romance de Mário Cláudio é o discípulo predileto do mestre florentino, a quem servira desde a infância até a idade adulta, numa relação entremeada de saber e de sabor, no sentido etimológico da palavra. Divergindo, portanto, dos biógrafos ditos oficiais de Da Vinci, o romancista pretere Francesco Melzi do papel de favorito para urdir uma densa relação entre Leonardo e Salai que suplanta os limites entre mestre e discípulo, entre professor e aprendiz. Perdão. A grande lição que Leonardo entrega para Salai é, antes de tudo, uma lição de amor Mário Cláudio, como
o fato de que o texto narrativo não reduz a relação entre Leonardo e Salai a um delicado folhetim homoerótico transcorrido na Península Itálica durante a Renascença. É porque é nos interstícios do ser e do ter que a complexidade psicológica de Leonardo é construída e a sua devoção de amor a Salai revelada. O Retrato de Rapaz divide-se em 3 partes. Os nomes são a lição, o voo e o anel. Cada uma subdividida em 5 capítulos igualmente ilustrados por 5 imagens cada, quase todas de autoria do velho mestre. Na esteira da diligente simetria vinciana, Mário Cláudio empiricamente secciona não apenas a narrativa biográfica para fazer emergir 3 momentos distintos, mas põe a nu uma voluptuosa relação entre mestre e discípulo, fagulhas de um processo pedagógico que se constrói entre ambos e que os modifica mutuamente até o arremate de suas vidas. Só mestre, porque há também discípulo. E nesse jogo de ensinar e de aprender, de amar e de se dar, cada uma das personagens desempenhará o papel atribuído pela narrativa literária. É como se, literariamente, Leonardo assumisse a imagem do mestre ideal, cujo resultado é o denominador comum entre a razão científica que o estatuto de gênio lhe imputa e o necessário equilíbrio somente alcançado por meio do afeto típico dos verdadeiros mestres. De forma sucinta, pode-se dizer que na primeira parte, qual seja a lição, Leonardo da Vinci é revelado em sua face de gênio, capaz de resolver problemas complexos para os quais sequer havia tecnologia à época. Como exemplo, tomemos o episódio da ex-donzela que deu à luz um filho natimorto. Na segunda parte, isto é, o voo, Leonardo torna-se mais próximo, do ponto de vista afetivo, de Salai, com quem termina por partilhar um sonho antigo e a se tornar efetivamente seu mestre. Eu faço uma citação aqui entre parênteses. Abre aspas. A geringonça final, algo tosca, observada de lado ou de baixo para cima, alcançava sua plena grandeza, descortinada de um ponto mais alto. Indecisas entre as de uma ave de presa e as de um inseto gigantesco, as asas conferiam-lhe uma insólita aparência. Ultrapassada a primeira euforia, o voo transformou-se em pretexto a que o mestre brindasse o discípulo com a mais sublime das lições. Fecha aspas. Na derradeira parte, intitulada O Anel, gênio e mestre dão lugar à faceta amorosa de Leonardo. Amante, no sentido pleno da palavra, ele tem a convicção de que só o conhecimento e o amor são transmissíveis, como um anel de geração em geração. Agora velho, o seu coração, acostumado ao amor, clamava por Salai, de quem havia se apartado no intento de servir na corte de Francisco I, duque de Milão e rei da França. Ao longo das 3 partes, a narrativa claudiana opera a partir de uma ordem cronológica linear, muito embora, por vezes, não se verifique uma preocupação em oferecer ao leitor minúcias que amarrem o texto literário aos acontecimentos e fatos históricos. Com certa fluidez, o autor conduz-nos em direção ao Leonardo, que nos interessa conhecer por baixo das camadas do texto, e de quem desejamos partilhar as emoções, por vezes erupções de desejo, de medo ou de ira. A sua indubitável humanidade, aqui por tantas vezes apontada, assenta-se não apenas nessa capacidade de se deixar levar pelo coração, mas, sobretudo, na delicada consciência de uma finitude que só pode ser vencida em função da existência do outro. Assim, é no corpo e na memória do outro que o ciclo infinito da vida se realiza em plenitude. Observemos que Leonardo da Vinci é ainda jovem e já renomado quando acolhe Salai em seu ateliê, apenas para que este sirva de modelo vivo para uma pintura. Mas Leonardo é moribundo,
quando, sentindo que a vida se extinguira por efeito da senilidade, exorta, abre aspas, e por que não haveria de te amar, meu filho, meu companheiro, meu irmão, meu eu, meu tudo? Fecha citação. O envolvimento entre ambos está longe de ser perverso e a homoerótica insinuada, mais do que propriamente desvelada, assume às vezes de jogo sutil cuja beleza reside não no encontro de corpos, mas de almas. Se Leonardo e Salai são personalidades complementares, uma solar e a outra noturna, em certa medida, e se experimentam uma fusão de almas, o retrato de um é, por conseguinte, o retrato do outro. Vê-se o retrato de um pelos olhos do outro. Resta, de todo, inquirir o texto de Mário Cláudio. E quem é, afinal, o retrato que esboça ao longo da narrativa claudiana? Né? Aí o meu texto ele encerra aqui também com um autorretrato a Giz, né? um autorretrato do Leonardo da Vinci, um dos mais conhecidos, mais conhecidas imagens dele, né? Justamente para provocar, afinal de contas, né? Se esse retrato de rapaz, que é o título da obra do Mário Cláudio, não é, afinal de contas, um retrato do próprio Leonardo, que se desdobra aí em três momentos: o momento do gênio, o momento do mestre, mas, sobretudo, o momento do amante, porque, para este Leonardo da Vinci, né, narrado nas palavras de Mário Cláudio, o conhecimento e o amor são as únicas formas transmissíveis. Bem, eu não sei se eu estou lendo aqui o texto, não estava acompanhando aqui o tempo, Jorge, eu não sei se eu passei do tempo, acabei talvez lendo um pouquinho mais rápido do que deveria, né? Tem algumas notas, você sabe que eu gosto de uma nota de rodapé, né? Tenho várias notas de rodapé, mas eu fui fugindo delas com medo de, no remoto aqui, me perder na minha própria leitura. Talvez se estivéssemos presencialmente, eu fizesse uma pausa e dissesse que iria ler as minhas notas de rodapé. Mas elas estão aqui, né? Para o caso de alguma pergunta, para o caso de alguma necessidade, tá bom? E você está rindo aqui do meu embaraço aqui com... Sim, eu tô rindo desse seu comentário das notas de rodapé, porque eu só estou me lembrando de Lucy Ruas, lendo as suas notas de rodapé, não é? E ela deve estar nos assistindo, com certeza. Um beijo para ela, inclusive. Um beijo, Lucy. Otávio, muito obrigado por essa leitura tão bonita do texto do Mário Cláudio, que é talvez uma das coisas mais sensíveis também que ele já escreveu nos últimos anos. Não à toa foi uma obra premiada, não é? E, de um certo modo, o Mário Cláudio volta ao seu projeto de escrita, como você bem lembrou aí do Bourdieu, ilusoriamente biográfica, não é? Quando, na verdade, ele traz outros elementos importantes. Eu deixo, então, em aberto, se alguém quiser colocar algum comentário, quiser fazer alguma pergunta. Eu, a princípio, vou colocar uma provocação para o Alexandre e uma outra para o Otávio, não é? Para o Alexandre, sim, nós sabemos que você é um leitor atentíssimo da obra do Antônio Lobo Antunes, não é? E você traz uma crônica que foi escrita praticamente 20 anos atrás, não é? E uma crônica em que o Antônio Lobo Antunes revela muito daquilo que ele propõe como projeto de escrita, e eu acho que ele usa uma expressão, não é, que eu acho fantástica, quando ele se autodefine como um escritor faminto, não é? Como um escritor com fome, não é? Passados 20 anos dessa crônica, como é que você avalia esse processo de construção do projeto literário do Lobo Antunes, né, a partir exatamente desse processo de fome, de vontade de digerir as coisas?
Tá? E para o Otávio, em cima do que você colocou a respeito do biográfico em Mário Cláudio, e como, de uma certa forma, ele rasura esse biográfico tradicional em muitas das suas obras, mas, sobretudo, nesta, não é? Como é que esse homerotismo, sutilmente sugerido por ele, também não contribui para rasurar uma oficialidade biográfica, ainda mais de uma figura universalmente conhecida, não é? Como é o caso, por exemplo, do Leonardo da Vinci. Ok? Então, deixo com vocês, para vocês comentarem como vocês acharem melhor, enquanto alguém se anima para mandar alguma questão, alguma pergunta ou algum comentário. Tá bom? Primeiro, Jorge, obrigado pela sua provocação. É evidente que eu não leio essa crônica propriamente como um ensaio analítico da própria obra, nem como uma arte poética ou ou a expressão crítica de um projeto literário. Eu entendo essa crônica como também um objeto de ficção, né? Um objeto de ficção de uma ideia acerca da narrativa, acerca do romance, acerca da sua própria obra, acerca de uma dimensão, digamos, quase inalcançável, de uma fome insaciável de literatura e de processamento dos afetos, das emoções que estão inscritas na experiência do literário, né? Como é que eu faço o balanço? Evidente que a produção ficcional do Antônio Lobo Antunes é uma produção muito intensa. Ele publicou, não sei dizer assim de cabeça, mas dezenas de romances depois daquela crônica, né? E eu acompanhei uma parte dessa produção sempre com muito interesse, sempre identificando ali, naquelas objetivações artísticas, literárias, narrativas, naqueles investimentos formais e intensos na linguagem, ou nas linguagens de narração. E eu acompanho sempre a sua obra com grande interesse. Acho que houve atualizações temáticas, houve uma abertura para uma radicalização, talvez, desse projeto literário. E, portanto, eu acho que aquela crônica de 20 anos atrás é uma crônica que responde, de certa maneira, aquilo que há 20 anos atrás corria com muita assim, fluência, né? A ideia de que se tratava de um escritor difícil, que as pessoas, em geral, tinham seus livros, mas não os liam, que eram, objetos importantes, eram livros importantes, mas que uma pessoa sempre deixava para ler depois, porque sentia dificuldade com aquelas formulações ou aquela arquitetura narrativa. E, portanto, eu tenho acompanhado hoje como um leitor mais distante. A gente acaba tendo de abrir-se, né, para um conjunto mais amplo de autores, de obras, e é natural na experiência da orientação, na experiência da pesquisa, na experiência das questões que vão emergindo no cotidiano da vida docente, da vida acadêmica, e é natural que eu tenha, de certa maneira, construído uma perspectiva, talvez, em relação à obra dele. Acho que aquela crônica é muito potente no sentido de afirmar, sem medo algum, afirmar digamos, a pungência do objeto literário. E isso, de certa maneira, eleva tanto o ofício do escritor quanto a necessidade do leitor. Eu acho que todos nós, de certa maneira, que estamos na órbita do literário, em algum momento fomos tocados a sério por alguma experiência de leitura, né? E eu acho que o Lobo Antunes, nesta perspectiva, naquela crônica,
ele, de certa maneira, desarquiva experiências de leitura que, no cotidiano da pesquisa, muitas vezes fica esmaecida, né? Aquela experiência inaugural, aquela experiência do clique, né? Quando você está lendo alguma coisa, um poema, um romance, um conto, uma crônica, e você se vê convocado para aquilo, se vê tomado por aquilo, e, de fato, aquilo provoca uma reorganização subjetiva. Eu acho que o Lobo Antunes lembra disso com muita potência e com muita soberania, né? No sentido de não... Mas também não... É como disse, acho que é mais uma das suas crônicas publicadas, das centenas publicadas no Público, publicadas na revista Visão, depois compiladas em livro, e, portanto, é parte da sua obra ficcional. Mas é parte da sua obra ficcional sendo o que é a sua obra ficcional. Alguma coisa densa, alguma coisa que efetivamente coloca o leitor dentro de um chão que não é firme, em que o leitor é obrigado o tempo inteiro a pensar sobre os sentidos da linguagem, o sentido do silêncio, o sentido das elipses. Ou seja, eu acho que ele consegue, na materialidade formal dos seus romances, da sua capacidade de objetivação artística, ele consegue chegar a uma materialidade que diz o que quer dizer. Ou seja, o fato de que nós vivemos cercados de interpretações do mundo e da vida, né? E nem sempre somos capazes de nos libertarmos desses condicionamentos. E eu acho que o seu trabalho de ficção tem muito de uma preocupação existencial, efetivamente, com o que é que fazemos nós, né, nesse mundo de palavras e coisas, nesse mundo de linguagem. Enfim, acho que me alonguei demais. Estou um pouco errante nessa perspectiva, porque não tenho propriamente uma resposta muito objetiva, mas poderia pensar alguma coisa por aí. E agradecendo você, Jorge, por toda a mediação e o carinho com que você aqui nos acolhe. Obrigado. Nada, imagina, eu acho que você tocou nos pontos primordiais, né? O Thales, que é o responsável pela infraestrutura aqui da nossa sala, está colocando alguns comentários, né? Então, Otávio, com você. Jorge, olha, essa pergunta, eu vou dizer que é uma provocação, porque eu sei que você trabalha com narrativas homoeróticas, então você está querendo me pegar, hein? Mas, assim, você que tem um trabalho muito consistente, já de muito tempo, né, com narrativas homoeróticas, e assim, primeiro que é claro, né, que quando se pensa na figura, né, de Leonardo da Vinci, nas narrativas oficiais sobre Leonardo da Vinci, jamais, né, você escuta, né, esse debate. Leonardo da Vinci foi ou não foi, era ou não era homossexual, né? É algo que passa totalmente ao largo dessa discussão, né? Talvez passe ao largo por dois motivos. Uma, pelo fato de que historicamente se constituiu que digamos assim, tirar as pessoas do armário, né? Vou usar uma expressão que eu acho que você gostaria, né, de falar numa mesa presencial ou num bar depois, tirar as pessoas do armário assim à força é um tanto quanto delicado. E o Leonardo da Vinci, Jorge, ele estava no armário, né? Até porque é o século XV, portanto, né? E seria um pouco incompatível, digamos assim, para um homem da ciência, né, um homem de grande respeitabilidade, né, digamos, assumir ou ter a sua possível homossexualidade revelada, desnudada. Acho que isso é algo a se pensar, né?
Mas o outro ponto, que é o que o próprio Mário Cláudio nos traz, é que, na verdade, isso pouco importa, né? Nós temos inúmeros homens e mulheres homossexuais, né, ao longo da história, e que foram igualmente brilhantes, né? A sexualidade, digamos, não é um fator definidor do caráter dessas pessoas. Mas eu acho muito interessante a forma como o Mário Cláudio traz, né? Ele você até usou a palavra, eu usei a palavra sutil, você também usou a palavra sutil, né? Para um leitor que, digamos, né, quer ver esse lado do Leonardo da Vinci, talvez não seja tão sutil, né? Eu quando li o livro do Mário Cláudio, achei, na verdade, muito evidente, né, que era digamos assim, que era esse aspecto da vida do Leonardo da Vinci que o Mário Cláudio queria destacar. Mas quando a gente fala de sutileza, é porque o Mário Cláudio ele não se propõe a descrever, a narrar cenas, digamos assim, mais calientes entre Leonardo e Salai. Na verdade, toda a relação deles, que eu entendo que seja sim uma relação homoerótica, é uma lição de amor. Eu acho que isso é que é muito interessante na obra do Mário Cláudio, né? Essa lição de conhecimento, essa lição de amor, essa lição de humanidade. Leonardo da Vinci, ele é, portanto, pintado, vou usar dessa forma, né? Pintado por Mário Cláudio como alguém que possuiu uma extrema humanidade, né? E nessa extrema humanidade, ele não é um personagem perfeito no texto do Mário Cláudio, né? Ele tem acessos de ira, ele tem acessos de... ele erra, né? Ele quer amar, ama e quer amar o Salai, e eu acho que é isso que é interessante, quer dizer, o Mário Cláudio foge dessa tentativa de construir, né, um Leonardo da Vinci que seria este homem gênio, perfeito, ideal. Tanto é que ele divide, de alguma forma, né, em 3 partes para apresentar 3 faces de Leonardo da Vinci, né? Primeiro, que é a face que todos nós conhecemos. É impossível qualquer ser humano nunca ter ouvido falar de Leonardo da Vinci, de seus experimentos, de seus inventos, de seus desenhos, né? Os desenhos de Leonardo da Vinci são muito conhecidos, então o Mário Cláudio, ele sagazmente começa apresentando esse Leonardo que todos nós conhecemos. Depois do gênio, né, é o Leonardo mestre. E nós, né, que somos todos professores, somos mestres também, tivemos nossos mestres. Este livro do Leonardo da Vinci, ele me tocou muito pela relação afetuosa e afetiva, né, que eu tive e tenho e terei com a minha mestra, que é nossa mestra, não é, Jorge? Então, de alguma forma, essa relação, essa lição de mestre, né, a forma como o Leonardo se põe em relação com o aprendiz, isso me marcou muito, me tocou muito na obra dele. E a terceira parte, que é esse Leonardo amante, é o Leonardo que tem, né, os seus desejos, que tem os seus amores, que tem o seu enorme coração, né? Eu posso dizer que tem o seu enorme coração, né? E obrigado pela pergunta, eu não sei se eu respondi, também eu fui conversando aqui um pouco contigo, né? Quando Lucy, pelo menos assim a gente se encontra online. A gente se encontra online, é verdade, Lucy. Mas a gente vai se encontrar presencialmente, se Deus quiser ainda. Mas vamos encontrar nesta década, não é? O ano que vem. Mas eu acho... Eu acho que sim, Otávio. Não é à toa que essa obra está incluída numa trilogia chamada, não é? Depois, posteriormente, de Trilogia dos Afetos. Né? E também concordo com você, quer dizer, eu utilizei essa expressão. Há alguns mais radicais que queriam um discurso mais assertivo, talvez até militante, não é o caso do Mário Cláudio, não é? Mas, no meu entender, ali não tem sutileza nenhuma. Para mim está muito declarada. Aquela cena, a cena do voo da passarola, não é? Usando aí uma expressão que a Cristina Cerdeira utiliza muito bem na leitura que ela faz, não é? Para mim, aquilo ali é muito explícito.
Quer dizer, ele quer amar, mas também, no fundo, ele quer gozar e ele quer ser feliz. Não é? Eu acho que essa é a lição mais bonita desse romance. E os outros não têm nada a ver com isso, entendeu? Uhum. Os outros não Sim. têm nada a ver com isso, né? Numa época em que está todo mundo querendo bisbilhotar a vida do outro, né? O Leonardo, assim, olha isso. O Mário Cláudio constrói um Leonardo que traz lições de amor, de vida, de afeto para as pessoas. Para aqueles que não sabem, esse romance está publicado no Brasil. Se não me falha a memória, pela Oficina Raquel. Não é? Eu acho que sim. Se eu não estou dizendo alguma bobagem. Alexandre, comentário da professora Isabel Pires de Lima. Isabel, um beijo para você. Alexandre, essa crônica parece ser um guião para ler Antônio Lobo Antunes, que nega o juízo crítico para poder defender. Coisa bem atual, de fato. Sim, tem uma pergunta aqui do Alexandre, mas eu vou ler. Só um instantinho, Thales. Deixa eu colocar aqui o que você transcreveu. Isso, pode ir colocando que eu vou lendo, mas eu prefiro ler por aqui. É uma pergunta do André Carneiro Ramos, depois você pode juntar o comentário da professora Isabel com a pergunta, tá bom? Ouvindo o professor Alexandre, é possível depreender da crônica de Lobo Antunes uma espécie de acerto de contas entre ele, escritor eurocêntrico, e o leitor com vistas à contraface do instituído, escapando das sombras de nossa pré-história eminentemente hegemônica. Nesse sentido, um tom de meia-culpa se apresente, talvez. O fato de ele não mais se identificar com Faulkner, por exemplo, sinalizaria isso. Mas, naquela altura do comentário, Lobo Antunes poderia estar se colocando já acima do escritor norte-americano, e uns risozinhos aí. Em se tratando dele, isso é bem provável. O senhor, professor Alexandre, concordaria com essa ideia de meia-culpa? Obrigado, Jorge, obrigado, Isabel, obrigado, André. Primeiro, eu queria mandar um abraço muito forte, muito saudoso para minha querida professora e amiga Isabel Pires de Lima. Mandar um abraço assim, à distância, sem vê-la. É um prazer receber o seu comentário, com o qual eu concordo integralmente, até mesmo com a percepção, né, de que há uma forma de desqualificação do juízo crítico, né, que evidentemente serve para que ele possa manter um certo estado de polêmica permanente. Estou me referindo àquele Lobo Antunes de lá, do final dos anos 90, que tinha sempre um comentário de enfant terrible, e mantendo sempre um certo estado de polêmica com a crítica, aquele belo trabalho de compilação das suas entrevistas que foi feito pela professora Ana Paula Arnaud, deixa isso muito nítido, a maneira como ele está sempre querendo provocar um debate, né? E concordo sim, e concordo com a atualidade da questão. Acho que, entretanto, a crônica me parece efetivamente apresentar uma leitura muito interessante, e aqui eu vou, aos poucos, me dirigindo à provocação feita pelo André, uma leitura talvez um pouco rebelde de uma certa racionalidade, talvez pudéssemos dizer hegemônica, não é, André? De cariz iluminista, de racionalidade, de desenvolvimento, de produtividade, ou toda uma mentalidade moderna, né, que efetivamente condicionou as nossas vidas urbanas e nos trouxe tantas vezes a estados de desvitalização. Acho que o Lobo Antunes procura, dentro do seu projeto literário, efetivamente fazer uma crítica da crítica, fazer uma crítica deste juízo
racional, que é o juízo com o qual nós lemos as obras de arte, mas também é o juízo com o qual nós lemos as nossas próprias vidas, né? E acho que muitas vezes, nos seus romances e nessa crônica fica muito evidente a maneira como ele procura se distanciar também de uma certa razão improdutiva, né? De uma certa razão improdutiva, que tem a ver com as acrobacias que nós fazemos tantas vezes em torno de alguns conceitos, quando, ao fim e ao cabo, a vida é alguma coisa muito mais intensa do que o registro crítico, competente, analítico, de um objeto artístico como objeto literário. Eu acho que aqui eu queria muito sinalizar isso, talvez a rebeldia de elevar esse objeto artístico a alguma coisa que efetivamente nos diga algo do ponto de vista existencial, que efetivamente faça abalar algum tipo de sedimentação subjetiva. E, nesse sentido, eu considero esse gesto do Lobo Antunes muito, muito interessante. E acho muito interessante que, sim, que nasça do coração do pensamento europeu, quer dizer, do coração da periferia de lisboeta, né, do coração de Benfica, vamos dizer assim, né, se o escritor ainda for identificado com aquele subúrbio lisboeta, e que nasça dali, de Benfica, também uma autoconsciência, né, de uma racionalidade europeia, hegemônica, e que tantas vezes foi interrogada e questionada pelos próprios europeus. Então, assim, evidente que eu poderia aqui ainda falar um pouco sobre a marcante experiência africana do Lobo Antunes, acho que todos nós conhecemos, aqueles que leem o Lobo Antunes, a gente sabe que a questão africana, a presença da África nos seus romances é muito marcante, é decisiva, de certa maneira, é decisiva na sua obra, né? Mas penso que essa crítica feita a uma racionalidade truncada não seja propriamente um giro decolonial do escritor. Não creio que seja propriamente isso, mas creio que é uma crítica que nasce no coração do sistema europeu. E acho que isso não é uma coisa impossível de acontecer, ao contrário, né? Então, a própria intervenção do professor Otávio que mostra, né, que o pensamento hegemônico pode ser interrogado muitas vezes pelos indivíduos que são também produtos dessa cultura, digamos, hegemônica. Então, eu não creio muito nessa ideia de meia-culpa, André. Peço licença para dizer que eu acho que não se trata de meia-culpa. Acho que não. Eu acho que se trata efetivamente do amadurecimento de um escritor, já falo sobre essa palavra, de um amadurecimento de um escritor que em algum momento, confrontado com digamos, um paradigma imobilizante, um paradigma, não sei como é que se diria isso, uma paideia, uma visão de mundo, ou visões hegemônicas de mundo que efetivamente apequenam, eventualmente, as vidas privadas daqueles que são, direi assim, consumidores do objeto literário. E acho que em algum momento é preciso sacudir essas almas aflitas e fazer com que o literário possa ter aqui uma função. Então, não creio que seja meia-culpa. Eu acho que não se trata propriamente de um posicionamento relativamente às epistemologias do Norte. Acho que não é bem isso. Acho que é, efetivamente, a construção crítica que nasce no coração do próprio sistema. E eu me referi a amadurecimento porque o Lobo Antunes começa a publicar, nós sabemos, no final dos anos 70, com Os Cus de Judas e Memória de Elefante. Em 79, essa crônica é uma crônica de 2001 ou 2002, e, portanto, já ali havia alguns aninhos percorridos de experiência literária, de vivência efetiva literária. A gente sabe que essas experiências na vida pessoal do escritor começam muito cedo, mas já ali, entre 2001 e 2002, ele já é um escritor de grande notoriedade, com grande circulação, com prêmios, com distinções importantes e sendo publicado por uma grande editora que é a Don Quixote, né, naquela altura. Então, assim, penso que ali
o que tem é um escritor entrando efetivamente na maturidade, podendo pensar ficcionalmente e pensar de maneira audaciosa, corajosa, a sua própria obra. Então, assim, é evidente que eu, como leitor, leio aquilo tudo com imensa desconfiança, né? Acho que a literatura ela não é propriamente uma poção mágica, né, capaz de produzir transformações assim, mas acho muito importante que alguém possa efetivamente convocar, né, o leitor, né, e o objeto literário para uma experiência funda, para uma experiência que seja efetivamente uma experiência, que seja, como disse o Leminski, Alturas Tantas, né, que seja como um gol, né, que seja aquela experiência daquele júbilo um pouco irracional, um pouco inconsciente, aquela experiência de um orgasmo, né? Aquela experiência de uma formulação, de uma iluminação que efetivamente nos afete. Eu acho que o Lobo Antunes, de certa maneira, parece que reivindica, talvez seja esse o verbo, reivindica, né, uma efetiva experiência, né, com o literário. E talvez eu esteja dentro disso aqui, talvez eu acredite efetivamente nisso, né? Talvez ele tenha dado um tom um pouco grandiloquente ou um pouco trágico ao que quer dizer, mas acho que limpando a espuma e espremendo ali o óleo essencial, eu acho que o que se tem é uma reivindicação pela experiência do literário, vivenciar o literário com intensidade, com todos os nossos arquivos, com todas as nossas, com toda a nossa linguagem. E, portanto, espero ter respondido, Jorge. Acho que é por aí, tá? Oi, nossa, mas foi uau, bravo, porque eu acho que de uma certa forma eu compartilho muito do que você colocou, sobretudo porque essa foi a sensação que eu tive quando li o último romance dele, O Dicionário da Linguagem das Flores, que é uma coisa, nossa, eu acabei reencontrando o Antônio Lobo Antunes por causa de uma recensão crítica. Eu sempre fui muito reticente com o Lobo Antunes mais atual, quem me conhece sabe disso, né? Enfim. E um abraço para o André, viu, André? Se você está aqui hoje é porque você melhorou, graças a Deus. Então, um abraço para ti também, viu? Esse meu reencontro por você por meio da literatura e sem notas de rodapé. A mensagem aí da Lucy, viu? Meu eu, meu tudo. Este parece ser o guião que norteia a construção deste livro, a escrita da identidade fluida. Comentário da professora Isabel, exatamente. Jorge, será que teria como colocar Sim. novamente o comentário da Lucy? Eu não consegui ler aqui na íntegra. Sim. Excelente a sua fala, Otávio. Muito bom esse meu reencontro com você por meio da literatura e sem notas de rodapé. Bom, Lucy pode contar essa história das notas de rodapé melhor do que eu. Mas isso aí é um papo longo A com muitas notas de parte. rodapé. Ok. É um comentário da professora Madalena Vaz Pinto, o primeiro romance escrito pelo Gonçalo M. Tavares e que ele nunca publicou, foi mostrado ao Lobo Antunes, que lhe disse que estava pronto para ele publicar. Olha isso, gente. E ele nunca publicou? Pergunta da professora Isabel Pires de Lima. Otávio, não lhe parece que estamos diante de um livro que quer dizer que o todo se persegue nesses 3 patamares, ciência, arte e afetos? Sim, Isabel, com certeza. Né? O livro tem esse propósito dividido nessas 3 partes, né? Apresenta o Leonardo nessas 3 faces também. Não sei se você estava acompanhando no início da minha fala, eu até relembrei, né, que estivemos, né, eu e você, no lançamento desse livro do Mário Cláudio lá no Porto,
né? Aí, no Porto, provavelmente você está nos assistindo, nos acompanhando da cidade do Porto. E foi algo bastante marcante na minha memória. Obrigado, Isabel. Um beijo também para você. A questão é de afeto antes de qualquer outra coisa. Antes de qualquer outra coisa, exatamente. Acho que esta sessão, Jorge, é uma sessão de afetos, né? De encontros e de afetos. Exatamente. Que bom, né? Que bom. Exatamente, que bom. Experiência como defesa do atrito, como disse Silvina Rodrigues Lopes. Isso, Madalena, exatamente. Eu não sei se ficou registrado aqui um abraço e um beijo que eu mandei para a Madalena. Muitas saudades também de encontrá-la aí pela cidade do Rio de Janeiro. Um beijo, um abraço, Isabel, também. Muitas saudades. Para você também, Isabel. Em breve nós estaremos juntos novamente, se Deus quiser. Tomara. Obrigado, Jorge. Estou melhor sim. Ai, que bom, graças Que a bom. Deus. Bom, ela não colocou comentário aqui, mas já que nós estamos falando de afetos, né, eu queria mandar um beijo para a professora Tereza Nascimento, da Universidade da Madeira, que me mandou uma mensagem aqui. Me mandou uma também aqui no Facebook. Um beijo grande para a Tereza. Professora Kátia Monteiro gente, não é a mesma também. coisa quando eu falei para vocês, né? Professora Kátia, parabéns aos três pela riqueza da mesa do debate. Abraço. Um beijo, Kátia, para ti também. Saudade, gente, todo mundo, né? Não adianta. Francisco também, um abraço, querido. Outro para ti. Não adianta. Esses eventos têm que ser presencial, né? A gente tem que fazer essas coisas olho no olho, né? E depois, claro, óbvio, estendendo as nossas discussões acadêmicas na mesa com vinho, né? Porque eu acho que essas coisas também engrandecem, né, o ser humano. Eu não sei se mais alguém quer colocar algum outro comentário. Aqui, deixa eu só avisar, nós não conseguimos visualizar os comentários do site, nós só conseguimos visualizar os comentários que estão no YouTube. Okay. Jorge, se você me permite, eu queria só dizer que o momento é muito difícil aqui no Brasil, né? Essa é uma associação brasileira de professores de literatura portuguesa, né? Nós estamos nesse momento dramático de derretimento do Sistema Nacional de Pesquisa e que, para mim, nesse contexto de pandemia, de muitas dificuldades sociais terríveis, não quero entrar em detalhes, mas terrível, momento difícil, que é um privilégio a gente poder estar nessa mesa que, como disse o Otávio, é uma mesa de afetos, né? E que esse nosso privilégio a gente possa reconhecer e tentar fazer ampliar, né? Tentar fazer crescer entre os nossos estudantes, nossos alunos, nossos doutorandos, mestrandos, que a gente possa também reconhecer o privilégio que temos nós nessa tarde de chuva no Rio de Janeiro e tentar transformar esse privilégio em algo efetivamente produtivo para a nossa sociedade. Positivo, não é? E positivo. Bom, nós acabamos aqui, então, os comentários, não é? Não havendo mais nenhuma pergunta, então eu quero agradecer mais uma vez aos meus colegas aqui de mesa, ao professor Otávio Rios, lá de Manaus, o professor Alexandre Montauri, do Rio de Janeiro, não é? Pelas falas de vocês como o Alexandre bem lembrou, nesse momento tão delicado que nós estamos passando, né? E na expectativa, na possibilidade de poder retornar às nossas atividades, né? Que é o que todos nós esperamos, né? no modo presencial. Quero agradecer a todos os ouvintes, né? E a todas as ouvintes, tanto no canal do YouTube quanto no site da Abraplip, né? Nós queremos agradecer também ao Thales, que está nos conduzindo, não é? Thales, se você puder aparecer, por favor, querido, que parece que tem um fantasma, não é?
que está mexendo na sala. Isso aí. Esse é o esse é o Thales, gente, que está nos ajudando junto com a Realize. Boa tarde a todos. Eu sou o suporte técnico aqui dos bastidores. Uma alegria participar com vocês dessa mesa também. Nós é que agradecemos, porque nós somos das humanas, então o nosso domínio nessa parte é praticamente nulo, não é, gente? Vamos combinar, né? Então, muitíssimo obrigado, viu? A todos eu desejo uma ótima tarde, uma ótima semana, né? Que tenhamos aí uma continuidade das atividades de forma absolutamente produtiva, né? Muito obrigado ao Otávio e ao Alexandre mais uma vez. Muito obrigado. Jorge, muito obrigado. Eu agradeço a você pela mediação sempre maravilhosa e sempre muito bem-humorada. Isso. Foi muito bom te Claro, reencontrar. tem que ser, não é? Tem que ser, não é? A gente não pode perder o riso de forma alguma. Muito obrigado, Jorge. Otávio, um abraço muito, muito forte, tá? Foi um prazer ouvir. Um abração. Um beijo grande, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.